Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 7 de junho, nós estamos com o alimento diário dessa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, as qualificações dos presbíteros e diáconos. Ó Senhor Jesus, a gente precisa perceber aqui, o Senhor está mostrando para nós que há liderança na igreja, há uma maneira de Deus conduzir as coisas, e para isso ele precisa de pessoas mais maduras, pessoas que tenham experiência na palavra, pessoas que possam ter sensibilidade ao Espírito, para identificar, Senhor Jesus, os problemas na igreja, para que não haja um desvio, um afastamento do ensinamento saudável. Deus está trazendo para nós a sua palavra, Senhor Jesus, que é o encargo dele, é Deus transmitindo para nós o seu conteúdo, a sua pessoa, e a gente não pode ensinar, viver outra coisa. Ó Senhor Jesus, porque esses ensinamentos diferentes trazem prejuízo. Quando Paulo veio mostrando tudo isso, não era simplesmente ensinamentos da pessoa Paulo, mas eram os ensinamentos que Paulo estava transmitindo, Senhor Jesus, de acordo com Deus, de acordo com os princípios de Deus, e era isso que ia produzir nos cristãos viver saudável. A falta de observar tudo isso gera um grande prejuízo, né? Coisas diferentes são ensinadas, ó Senhor Jesus, e gera apenas discussões, não se promove a fé. O que Deus deseja é que a gente possa promover de fato o seu plano, a sua vontade. Por isso vamos ficar atentos, cada um de nós, para poder realmente executar a nossa função diante de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 13, versículo 2. Ó Senhor Jesus. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ó Senhor Jesus. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O prejuízo dos ensinamentos diferentes. Ó Senhor Jesus. Esta mensagem tem por título as qualificações dos presbíteros e diáconos. No decorrer desta semana, veremos o que motivou Paulo a instruir Timóteo acerca da instituição de presbíteros e diáconos na igreja e a estabelecer os princípios que regem suas respectivas funções. Também veremos como é importante a liderança seguir de perto o ensinamento dos apóstolos, guardar a igreja de doutrinas diferentes e praticar a inclusão de todos os membros nos serviços da igreja. Por fim, aprenderemos sobre a honra devida e em dobro que devemos dar aos que lideram bem e se afadigam na palavra e no ensino. Ó Senhor Jesus. Ao serem incumbidos pelo Espírito Santo para a obra do Senhor, Barnabé e Paulo pregaram o evangelho na região da Galácia. Primeiramente, foram para Antioquia da Pisídia e na sequência para Icônio, Listra e Derbe, conforme lemos. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido.
Muitos creram no Senhor depois que eles pregaram o evangelho em várias cidades da região da Galácia. Por isso, eles voltaram e estabeleceram presbíteros em cada cidade, para que estes cuidassem dos irmãos. Ó Senhor Jesus! Como eram recém-convertidos, os irmãos designados presbíteros ainda eram imaturos, portanto inexperientes para o exercício da função designada, o que deve ter trazido muitos problemas à igreja. Cremos ter sido esse o motivo que levou Paulo a instruir Timóteo sobre essa questão, estabelecendo princípios para designar presbíteros e diáconos nas igrejas. Nessa ocasião, Timóteo estava em Éfeso. Ó Senhor Jesus! Após ser liberto de seu aprisionamento em Roma, Paulo, juntamente com Timóteo, visitou Éfeso e percebeu que doutrinas diferentes tinham entrado na igreja. Por isso, ao seguir viagem para a Macedônia, o apóstolo deixou seu cooperador em Éfeso, a fim de admoestar certas pessoas de que não ensinassem outra doutrina, isto é, ensinamentos diferentes daqueles que Paulo ensinava e que só promoviam discussões em vez da economia de Deus na fé. Paulo enfatizou que o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Tais problemas ocorreram em razão de os presbíteros não exercerem corretamente sua função. Ó Senhor Jesus! Os ensinamentos de Paulo estavam embasados na economia de Deus, que é seu plano eterno, e são transmitidos a nós por meio de sua palavra. A palavra de Deus é como um veículo que transporta a fé objetiva para dentro de nosso espírito. Nossa reação à palavra ouvida produz a fé subjetiva. Era esse o encargo de Paulo. Ó Senhor Jesus! O problema é que os efésios deram atenção a outra doutrina, cujo conteúdo são mitos, fábulas e genealogias sem fim. Como resultado, afastaram-se do propósito de Deus. Abriu-se então uma porta por onde entraram discussões inúteis, questões que causaram confusão entre os irmãos. Os presbíteros deveriam ter evitado a entrada desses ensinamentos diferentes na igreja. Ó Senhor Jesus! O que se conclui de tudo isso é que o exercício pleno da função de um presbítero é muito importante na igreja. A situação confusa da igreja em Éfeso nos serve de advertência. É necessário que os presbíteros estejam alinhados com os ensinamentos saudáveis dos apóstolos. A palavra dos apóstolos gera fé nos irmãos e o resultado é uma vida cristã saudável. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, concedendo-nos coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia, assim como havia no apóstolo Paulo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quais são as consequências da falta de alinhamento do presbitério com o ensino saudável dos apóstolos? Ó Senhor Jesus! É o afastamento dos irmãos do propósito de Deus. Senhor Jesus! Vão entrando outros ensinamentos e aí um concorda, outro discorda, um tem uma cultura, outro tem outra cultura, mas isso aí está vindo de homens e não está vindo do Espírito, por isso que causa confusão. O ensinamento saudável, você percebe através do Espírito de quem ele está vindo. Agora, quando vem ensinamentos diferentes, cada um tem sua opinião, Senhor Jesus, cada um tem a sua maneira de ver, e aí começam as discussões. Então os irmãos acabam se afastando do propósito de Deus para ficar discutindo certo e errado, para ver quem fala melhor, quem fala mais bonito, quem tem mais razão. Senhor, aí vão entrando discussões sem fim, discussões inúteis, confusão, toda essa confusão, e acaba desviando da base da verdade. Paulo, quando ele fala para os irmãos para seguirem o ensinamento dele, não é porque ele queria exercer alguma outra coisa, olha, eu sou melhor do que os outros, você tem que ouvir o que eu estou falando, Senhor Jesus, mas não, porque ele recebeu a revelação de Deus. Deus deu para ele de maneira muito prática, Senhor Jesus, o que deveria ser vivido. Os judeus estavam ali cheios de conceitos, enraizados nas coisas antigas, não queriam dar ouvido ao Espírito. Então o Senhor levantou Paulo, Senhor Jesus, para dar ensinamentos saudáveis, para os irmãos perceberem, olha, há uma diferença entre viver a lei e viver Cristo. Senhor Jesus, Cristo veio cumprindo a lei, mas através do Espírito. E hoje também a gente precisa viver através do Espírito. Não discussões, não para que um apareça, o outro e tal, ó Senhor Jesus, mas realmente para promover a fé. A fé tem que gerar a nossa fé. A gente precisa ter uma reação ao ouvir a palavra.
e não, né, ficar discutindo ela para ver o que é mais bonito, o que é melhor, mas realmente ver, olha, está vindo de Deus, e é isso que eu tenho que aprender a identificar. Ó Senhor Jesus, meu ponto-chave de hoje, o exercício pleno da função, né, Senhor Jesus, ele gera um viver saudável. Ó Senhor Jesus, o Senhor, ele estabeleceu esse princípio, né, de colocar presbíteros e diáconos, né, Senhor Jesus. Cada palavra dessa tem um significado, mas hoje muitas pessoas estão preocupadas só com a doutrina e querem só o título e não a função. Ó Senhor Jesus, o presbítero quer dizer uma pessoa madura, e também tem a função de bispo, que é supervisionar, Senhor Jesus. Ou seja, ele tem que ter uma visão para poder estar sensível ao que está entrando na igreja, o que pode degradar, o que realmente pode ser saudável aos irmãos. Por isso ele precisa exercer bem a sua função, assim como o diácono, né? A diaconia é um serviço, né, Senhor Jesus? Tem que servir quem? Os irmãos, não é só fazer coisas, mas estar envolvido com os irmãos. E para isso tem que estar dentro do ensinamento dos apóstolos, tem que acompanhar de perto, tem que ter comunhão a respeito da palavra. E aí só está mostrando para nós, se for tudo exercido de maneira plena, dentro da função e não dentro de um cargo nomeado, Senhor Jesus, aí sim tudo vai ser feito da maneira de Deus e vai gerar uma igreja saudável, uma igreja que tem ensinamento saudável, ensinamentos que geram fé nos irmãos. Ó Senhor Jesus, geram, né, o próprio Deus. É isso que ele quer colocar dentro de nós, sua vida, sua natureza, sua pessoa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós que a palavra é de extrema importância, é a palavra que vai transformar tudo. Não é só ler letra preta no papel branco, mas é ter um relacionamento com a palavra. A maneira hoje de a gente se relacionar com Deus é através da sua palavra. É a palavra que vai gerar intimidade para nós. Muitos acham que não, eu só vou ver Deus nos milagres, nas coisas que Ele faz para mim, naquilo que Ele me dá. Senhor Jesus, isso aí não é relacionamento, né? A gente precisa realmente nos envolver, conhecer o Senhor, né? Toda segunda-feira tem um resuminho da semana, Senhor Jesus. Eu sempre começo encorajando os irmãos, olha, todos os vídeos do Alimento Diário, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para as mensagens das conferências, onde está a mensagem dessa semana, Senhor Jesus. E também o link para o Instituto, Senhor Jesus, onde tem o tutorial, né? A mensagem dessa semana tem 1h e 14 minutos, o tutorial está com quase 37 minutos. A palavra dessa semana é do irmão André Dong, né? E o tutorial, quem libera a mensagem é o irmão Ildeu. Senhor Jesus, a gente está entrando agora na terceira e o quarto volume, né? E agora as duas primeiras mensagens, duas primeiras semanas, né? Essa semana e a próxima vai ser a mensagem do irmão André Dong, e depois as outras duas vão ser do irmão Miguel Mar. E no próximo volume, né, as duas primeiras do irmão Ezra e as duas últimas do irmão Pedro Dong. E aí depois nos quinto e sexto volume que vai vir, aí vai intercalar, né, as ímpares do irmão Ezra e as pares do irmão Pedro Dong, né, que aí acabou a conferência e foi dada a mensagem no final de semana, na sexta-feira pelo irmão Ezra e no domingo pelo irmão Pedro Dong. Né? E, como sempre, encorajo os irmãos a assistirem a palavra profética no final de semana, porque os irmãos vêm complementando muita coisa. Então, muita coisa que foi falada ali, né? Os irmãos deram um panorama geral, Senhor Jesus, e agora vem pegando, né, ponto por ponto, para nos encorajar, né, Senhor Jesus, para a gente realmente viver a vida da igreja. E essa semana, especialmente falando sobre essa questão, né, da qualificação, né, dos presbíteros e diáconos, não é algo doutrinário, Senhor Jesus, não é algo simplesmente estabelecido pelo homem. Esse aqui vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo ali. Hoje, muitos irmãos estão acostumados com religiões, né, com religiões cristãs, com o grupo A faz dessa forma, o grupo B faz daquela forma. Tem lugar em que o pastor está na frente, depois vem presbítero e tem diácono. Tem lugar que o pastor fica embaixo, depois tem diácono e presbítero. Tem lugar que o pastor está num lugar, o diácono é inferior e o presbítero é superior. Senhor Jesus. E na igreja a gente não está preocupado com o cargo, mas com a função, Senhor Jesus. Como eu falei no início, né? O presbítero, você vai ver na Bíblia, né, falando, né, de tanto bispo quanto presbítero. Bispo diz respeito à função e presbítero diz respeito à pessoa. Presbítero quer dizer alguém maduro, um ancião, alguém que tem experiência. É a pessoa, né, do presbítero. Ele é alguém amadurecido, alguém que passou por experiências com a palavra de Deus.
mas a função que ele tem que exercer é a de bispo. O bispo, ele é o supervisor. Senhor Jesus, é o que a gente viu justamente no dia de hoje. Entraram ensinamentos diferentes e causaram prejuízo na igreja, porque os presbíteros deviam ter maturidade, né, Senhor Jesus, para identificar, olha, isso aqui não está de acordo com a palavra, isso aqui não pode ser ensinado. Mas aí acaba por inexperiência, por imaturidade, entrando também no meio das discussões, né, e aí Paulo teve que falar com ele, olha, tem que ensinar essas pessoas aí que estão fazendo coisas diferentes, Senhor Jesus. Então, o presbitério, né, o diaconato, né, que é o serviço, e o irmão fala que a gente precisa sempre almejar, né, aquele que almeja o episcopado, né, boa obra almeja. Não é preeminência, não é cargo, não é aparecer, não é mandar nos outros. Muitos acham que é só isso aí. Não, agora vou assumir a liderança da igreja, agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Senhor Jesus, não é. Né? Aquele que está na frente, ele tem responsabilidade de conduzir as coisas na palavra de Deus. Por isso, durante a semana a gente vai ver, né, que tem que dar uma honra dobrada, uma honra devida para aqueles que lideram bem, que se afadigam na palavra, no ensino, né, porque estão ali sempre indo diante do Senhor, orando, Senhor Jesus. E Paulo ensina a Timóteo, olha, na hora de estabelecer liderança, não faz de qualquer jeito não. Tem que ser com muito discernimento, com oração. Eles foram nessa primeira viagem, voltaram estabelecendo, mas não quer dizer que necessariamente os irmãos eles eram maduros. Mas em relação aos outros irmãos que estavam com eles cresceram um pouco mais, mas ainda faltava para eles muita coisa, por isso que houve toda essa discussão. O irmão até dá o exemplo na mensagem, né, que talvez você esteja numa igreja e lá você seja presbítero. E aí por algumas situações de trabalho, alguma outra coisa, você tem que mudar para uma outra cidade. Não é porque você era presbítero naquela cidade que você vai chegar na outra cidade e também ser presbítero. Não, de repente você tinha maior crescimento, Deus te estabeleceu ali. Mas agora numa outra cidade já tem outras coisas estabelecidas. Ali o seu crescimento comparado com os irmãos já não é tanto. Mas o irmão ele mostra para nós que ele precisa se encorajar a buscar servir Deus, Senhor Jesus. Então ele fala, não é se você é colocado no cargo de presbítero ou de diácono ou de nada. Ah, irmão, na minha cidade eu era presbítero, agora eu vim para cá, os irmãos dão importância para mim, vou sentar na cadeira e vou ficar olhando. Ó Senhor Jesus, não é isso. Não é alguém te colocar, mas você continuar diante de Deus, cumprindo a sua responsabilidade. Por isso eu falo, olha, aquele que ensina, se esmere no fazer, aquele que exorta, né? Senhor Jesus, faça com dedicação, ele vai mostrando várias coisas ali, né? Aquele que oferta tem que ter liberalidade. Senhor Jesus, não é esperar pessoas estabelecerem algo ou não, te dar um cargo, te dar um nome. Não, as pessoas vão te receber, vão te observar. Senhor Jesus, o importante é você estar diante do Senhor. Não é uma questão de alguém te colocar num cargo ou não, mas uma questão de você sempre se manter na sua função diante de Deus. Se Deus te deu o encargo de ensinar, ensine, mas tenha sempre humildade, reconheça, né, que tem alguém ali na sua frente. Né? Se a gente sempre obedecer o Espírito, nunca vai ter problema. Senhor Jesus, é isso que os irmãos estão sempre nos encorajando. Então, como aqueles que estão na frente, a gente precisa conhecer os princípios que regem cada função. Não é uma questão de importância disso, daquilo. Não, ó, eu sou presbítero, você é diácono, você fica quieto aí na sua. Senhor Jesus, não é. É realmente o presbítero perceber, olha, eu tenho uma função diante de Deus, eu tenho que estar atento a todas as coisas. Eu tenho que me dedicar ao Senhor, eu preciso me entregar aos irmãos. Eu tenho que trabalhar mais do que todos os outros. Né? Senão a gente fica ali só envolvido com nossas coisas do dia a dia e tal, trabalhei muito, estou cansado, vou fazer o mínimo na igreja, tem outros irmãos, e os irmãos têm que se levantar, tem irmãos que não trabalham tanto quanto eu. Não é por aí, Senhor Jesus, mas é realmente perceber diante do Senhor, olha, o Senhor me colocou aqui, né? Ele sabe das minhas dificuldades, das minhas situações e tal, mas Ele me colocou, Ele me confiou algo, e eu preciso, né, Senhor Jesus, ir diante do Senhor para levar esse algo adiante. Por isso ele veio mostrando para nós todo esse contexto. Olha, gerou a igreja, depois teve que voltar, né? Deixar pessoas responsáveis. Algumas pessoas que viu que estavam exercitando mais o Espírito. Então, o que a gente tira de lição disso tudo? Eu preciso estar sempre exercitando o Espírito, sempre tendo comunhão com o Senhor. Não é uma questão de saber fazer tudo, mas estar sensível. Olha, isso aqui é um ensinamento saudável, isso aqui não é.
Ó Senhor Jesus, não tenho clareza de tudo, mas Deus me deu uma função e eu vou exercitar ela, vou exercê-la diante do Senhor. Às vezes tem situações, às vezes, né, que os irmãos fazem perguntas, tem uma situação ali, às vezes você não sabe como reagir, mas aí você tem que ir diante do Senhor. Senhor, olha, está acontecendo uma situação tal, não sei o que fazer. Senhor, me ajuda a poder conduzir, né, aquela família ou aquele irmão, aquela irmã diante do Senhor para poder realmente resolver essa situação. Né? Porque quando você não está passando por uma situação, às vezes você não se compadece, ou você não sabe muito o que fazer, deixa para lá. Não, a gente realmente precisa andar junto, né? Ó Senhor Jesus. Ele mostrou que os irmãos foram, viram ali aqueles que eram mais experientes, estabeleceram, né? Senhor, mas depois quando voltou, né, talvez pela inexperiência dos irmãos, né, isso gerou alguns problemas. Entraram filosofias, entraram algumas coisas que eles deveriam ter observado e não observado. E aí foram entrando, né, doutrinas diferentes. Né, e como eu falei no início, não é só chegar e falar, olha, eu sou Paulo, eu que vim aqui, eu que falei, eu que preguei o evangelho, vocês têm que me obedecer. Não é isso. O que Paulo estava mostrando é o seguinte, olha, o que eu trouxe para vocês foi através do Espírito. Então vocês precisam também aprender a exercitar o Espírito e seguir essas diretrizes aqui. Daqui que vai sair o ensinamento saudável. Então é a mesma coisa hoje. Hoje quando às vezes a gente vê irmãos discutindo, não, o ministério hoje é o ministério de Paulo. O outro está falando, não, é do fulano de tal. Não, é do apóstolo tal. Não é disso, é de Cristo e tal. Ó Senhor Jesus, isso aí não vai levar ninguém a lugar algum. Toda a Bíblia traz para nós ensinamentos saudáveis. O que a gente precisa realmente é estar claro quanto ao mistério de Deus. Aquilo que Deus quer revelar através da palavra. A gente precisa perceber que hoje a palavra é uma maneira da gente se relacionar com Deus. Então, alimento diário não é só um devocional, você tem que ler todos os dias e tal. Senhor Jesus, não é isso. É realmente a gente perceber que esse é o falar do Senhor para nos preencher, para nos guardar durante o nosso dia. Então, o alimento diário é para gerar em mim um compromisso de eu me relacionar com Deus todos os dias. Então, quanto mais eu me relacionar com Deus através da palavra, através de uma direção, Senhor Jesus, né, eu posso ir diante do Senhor. Né? Às vezes a gente quer resolver questões, quer perguntar coisas para Deus e não tem nada a ver com a palavra. E aí você às vezes não conhece nada e aí desanima. Não, você precisa perguntar para o Senhor aquilo que tem a ver com o assunto, aquilo que tem a ver com a palavra. Assim que Deus vai esclarecendo todas as coisas. Não vou sair perguntando coisas para Deus que está fora do foco da palavra. Senhor Jesus, porque Deus ele quer produzir algo em nós através da palavra. Por isso que ele mostrou, Deus quer nos dar a fé e a nossa reação a essa palavra da fé é que gera a minha fé. Mas aconteceu aqui, por falta de experiência, as pessoas estavam querendo acrescentar a fé, misturar com outras coisas. Isso causou prejuízo. Então os irmãos não tinham crescimento, não tinham muita experiência aí. Senhor Jesus criou certos problemas. Aí Paulo teve que encarregar Timóteo de ir lá e ver, olha, os presbíteros têm que exercer bem a sua função, identificar o que está acontecendo, porque tudo tem que ser feito na fé. E mostrou, a discussão não promove nada. Mas o que a gente quer promover aqui é a economia de Deus na fé. É o plano de Deus para dentro dos irmãos. Né? Os irmãos reagindo à palavra. Então, toda essa palavra que a gente recebe diariamente é para o nosso relacionamento com Deus. Se você chega aqui, ouve o vídeo do canal, pega o alimento diário, lê, mas se você não vai diante do Senhor, não aconteceu nada. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa identificar o falar de Deus, reconhecer o Senhor, pegar essa palavra, orar, levar diante dele. Tem que ter uma busca. Senhor Jesus, a gente precisa buscar, né? E aí o resultado vai ser uma vida cristã saudável. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, evitar que ensinamentos diferentes venham. Ah, irmão, mas aí é só lá na igreja? Não, no meu dia a dia. Eu estou vendo uma TV, estou vendo um filme. Hoje tem um monte de coisa com ideologias no meio e eu não posso achar essas coisas normais. Né? Eu sempre brinco aqui, sempre falo isso com as pessoas. Olha, se você está vendo, você está fazendo uma coisa e você está vendo que todo mundo está fazendo igual, você tem que, no mínimo, desconfiar. Ó Senhor Jesus. Então, a gente precisa realmente ir diante do Senhor. A gente, durante a semana, vai falar, né, para a gente não se envolver com o vinho do mundo,
ou seja, a alegria do mundo, aquilo que os outros estão fazendo, que é a diversão, que é isso, que é aquilo, né? Ah, agora a moda é essa aqui, vamos fazer que é muito legal. Ó Senhor Jesus, não, tem que no mínimo desconfiar. Qual é o intuito? O que tem por trás disso daí? Senhor, será que isso aí não vai me arrastar? Mas o Senhor está mostrando para nós, olha, a palavra está vindo para nós, para aumentar o nosso entendimento, para a gente realmente perceber, olha, eu estou ouvindo a palavra do próprio Deus. Se Deus está falando, eu tenho a obrigação de ouvir. Ó Senhor Jesus, é a palavra, Senhor Jesus, que vai nos levar a servir, a buscar o Senhor, né? A gente vai servir porque a gente ama a palavra e a gente deseja servir o Senhor, a gente deseja cumprir a vontade dEle. Se não houver esse desejo, ah não, essa palavra é para presbítero e diácono, não é para mim. Não, a gente precisa perceber que cada um de nós tem um serviço, uma função diante de Deus. Pode ser em maior escala ou em menor escala. Você pode ter uma liderança na sua casa, na sua família, entre os seus amigos, e Deus está te encarregando de algo. Então a gente precisa realmente perceber, olha, isso aqui não é só para um grupo específico, mas para todos. Porque todos nós precisamos ter o desejo de exercer a nossa função diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.